Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje a gente trata de um assunto que está cada vez mais presente nos tribunais: os vínculos de filiação construídos não pelo sangue, mas pelo afeto, pela convivência e pela escolha de cuidar. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido em diversas decisões a paternidade e a maternidade socioafetiva, mesmo na ausência de laços biológicos? Pois é, essa visão coloca o amor, o cuidado e a presença constante como fundamentos legítimos para o reconhecimento legal da filiação. Mas como que o STJ diferencia o vínculo afetivo do vínculo biológico? Quais são os efeitos práticos dessas decisões no dia a dia das famílias brasileiras? E como que o direito pode proteger arranjos familiares cada vez mais diversos, como famílias homoafetivas, monoparentais e multiparentais? Para responder essas e outras questões sobre as transformações do conceito de família na jurisprudência brasileira, eu converso agora com a advogada especialista em direito de família, Marcela Furst. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Olá, Tiago. Também cumprimento os nossos ouvintes. Agradeço o convite e a oportunidade da gente falar desse tema tão interessante. Doutora Marcela, começa contando aí pra gente, então, como que o STJ vem reconhecendo o papel da afetividade nos vínculos de filiação, especialmente nos casos de falta de laços biológicos tradicionais. Então, Tiago, o afeto, cada vez mais, ele tem tido um espaço importante nas relações familiares. Então, ele acabou se tornando também um princípio. E aí, o princípio da afetividade se tornou norteador das relações familiares. E, com isso, o nosso ordenamento jurídico brasileiro teve que ter também um olhar diferenciado e ampliado para isso. É aquilo, muitas vezes, pai, mãe é quem cuida e não quem gera. Então, o nosso ordenamento jurídico percebeu isso e viu que o que existe de fato ali, com a troca de afeto, com a troca de cuidado, tem a mesma importância jurídica que um laço e um vínculo biológico sanguíneo. E quais são os critérios que diferenciam aí a paternidade socioafetiva do vínculo biológico? Em que medida o afeto e a convivência cotidiana afetam e pesam aí juridicamente? A única diferença está realmente no reconhecimento. Então, o reconhecimento de uma paternidade biológica se dá pelo sangue, pelo DNA, pelo exame de DNA. Agora, o reconhecimento de uma paternidade, parentalidade socioafetiva, ela se dá com o tempo, com o reconhecimento social e entre as partes de que há um laço de afeto e de cuidado entre aquelas pessoas. Então, socialmente é visto que os cuidados e a intenção daquele que cuida já é de como se pai e mãe fosse. E em casos como o de um jovem que teve anulada a paternidade por falta de vínculo afetivo, quais são os princípios legais que justificam uma decisão como essa? Olha, a desvinculação da paternidade, parentalidade biológica, ela é muito mais difícil. Por quê? Porque existem direitos e deveres. O dever de cuidar, ele é recíproco. Então, tem esse dever de cuidar do pai com crianças e adolescentes e, na fase da pessoa idosa, os filhos têm esse dever de cuidado. Então, é muito difícil esse desvinculamento, mas cada vez mais tem se entendido que a falta do vínculo afetivo, ou seja, muitas vezes demonstrado pelo abandono afetivo de pais com filhos, pais quando eu falo é mãe, pai, etc., né? Isso pode gerar a possibilidade dessa desvinculação biológica. Por quê? Ao longo dos anos, por não haver uma socioafetividade, um carinho entre pais e filhos, mesmo biológicos, isso causa um constrangimento para aquela pessoa. E aí é um direito dela de identidade familiar. Se não há esse laço, ela pede para que haja essa retirada. Então, a causa, em sua maioria, de abandono afetivo é que pode gerar essa desvinculação biológica.
E qual a importância, o papel aí da Constituição de 88 na transformação do conceito clássico de família aqui no Brasil? Como que o STJ aplica esses novos parâmetros na jurisprudência da Corte? A nossa Constituição, ela tem princípios fundamentais baseados nos direitos humanos, na dignidade da pessoa humana, na fraternidade, na igualdade, na proteção integral das famílias. O artigo 226 da Constituição já diz: a família merece proteção do Estado porque é a base da sociedade. Então, com isso, interpretações que vieram com o STJ concretizando uma análise mais profunda do que seria família, uma extensão, por exemplo, lá na Constituição, reconhece família como uma relação entre homem e mulher. A gente sabe que o casamento homoafetivo foi reconhecido, então essa relação, a gente já lê esse artigo com uma interpretação maior, é a relação entre duas pessoas. E tem também ali o reconhecimento daquela família monoparental. O que é? É quando há um pai e um filho. Só que, ao longo dos anos, houveram alguns reconhecimentos, como, por exemplo, a paternidade socioafetiva, em que o STJ concretiza o princípio norteador ali da solidariedade familiar e vem aliado ao princípio da afetividade, trazendo um reconhecimento jurídico também dessa filiação. E como que se tratam, especialmente no STJ, arranjos familiares não convencionais, como monoparentalidade, famílias homoafetivas ou formadas por avós que cuidam aí dos netos? Então, o STJ ele vem concretizar essa interpretação máxima da proteção integral das famílias. Então, o que o STJ ele acaba trazendo para o âmbito jurídico o que existe de fato. Há uma relação de fato existente. Muitas vezes a gente vê o cuidado como se fossem pai e filho, mas se trata de avós, por exemplo. Então, é preciso que haja um olhar diferenciado. Cada caso é um caso, a gente sempre precisa dizer isso. Há uma diferenciação em casos que chegam, mas, no geral, além desse reconhecimento também extensivo das relações homoafetivas e da família monoparental, é importante para que não haja preterimento de direitos e que seja aplicada também as garantias individuais de cada uma dessas relações. Doutora Marcela, e é possível reconhecer a figura do pai ou mãe socioafetiva sem descartar a filiação biológica? Quais efeitos legais dessa multiparentalidade? Sim, Tiago, dá para você fazer o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva registrada na certidão de nascimento sem que haja retirada da filiação biológica. Com isso, gera a multiparentalidade. Em decorrência disso, são os direitos e deveres. Como eu falei, o dever de cuidar, que é recíproco, e o direito à pensão alimentícia e à herança. Ok. E como que a jurisprudência tem lidado aí com arranjos como união estável homoafetiva, considerando aí a falta de regulamentação específica ainda em algumas leis? O STJ ele entende que muitas vezes a falta ou a lacuna de uma lei específica infraconstitucional não é um fator para você não garantir direitos. Então, o STJ ele traz toda aquela aplicação principiológica, também de uma análise mais profunda, em termos de uma aplicação por analogia, uma aplicação por princípios constitucionais. Então, o fato de não haver uma legislação, muitas vezes ou previdenciária, ou muitas vezes de uma licença paternidade, que seja em casos de relações homoafetivas, o STJ traz aplicações de normas que já existem numa aplicação por analogia, para que não haja realmente lacunas e essas pessoas fiquem desprotegidas. Agora vamos falar como provar, então, essas relações. Que tipo de provas o judiciário considera aí suficientes para comprovar a existência de vínculo socioafetivo, especialmente nos casos em que a paternidade ou a maternidade são contestadas? As provas são sociais, primeiro que também relacionado às partes. Então, o testemunho delas, em que dizem que se reconhecem como se filho fossem, ou também como se não se reconhecem, como a gente falou anteriormente, da possibilidade de desvinculação biológica,
na inexistência também da sua afetividade, mas ali, quando a gente olha para o reconhecimento, o social, muitas vezes, como eu falei, já existe na vida aquela relação. Então, muitas vezes, incluir a pessoa no plano de saúde, ou incluir a pessoa como dependente em algum clube, ou até colocar como uma linha extra no seu plano telefônico. Também ter o nome daquela pessoa vinculado na escola como representante legal, alguém que seja responsável. E, claro, também aquela comprovação de vínculo com o pai ou a mãe biológico, muitas vezes pela conjugalidade, pelo casamento, união estável e etc. É necessário também, doutora, depoimento de pessoas conhecidas? Isso pode corroborar também? Sim, o depoimento é muito importante também, muitas vezes de vizinhos, de parentes, de pessoas da escola, pediatras, pessoas que possam ali atestar que realmente aquela pessoa, já há aquela relação de cuidado entre eles. Caminhando aqui já para o fim da nossa conversa, doutora Marcela, quais são os impactos práticos no cotidiano das famílias desse reconhecimento jurídico da afetividade com fundamento de laços familiares? Cada vez mais tem se visto que o cuidado parental, ele vai muito além do cuidado físico, a responsabilidade parental também. Então, como o afeto vem como um princípio norteador das famílias, é praticamente externar uma realidade fática. Então, a importância de você ter esses vínculos afetivos, demonstração de cuidado, de proteção, muitas vezes é aquele dito que pai é quem cuida, mãe é quem cria, para você trazer uma realidade que já acontece para o âmbito jurídico, para que haja garantias. Para a gente fechar esse nosso bate-papo, como que o direito pode continuar avançando aí para proteger famílias afetivas diversas, mesmo quando ainda há lacunas na legislação ou resistências culturais na sociedade? Com a interpretação máxima mesmo dos nossos princípios constitucionais, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar, da equidade, que não haja preconceitos. Então, muitas vezes, eu costumo dizer que o direito de família, ele traz mudanças legislativas, que geralmente a sociedade é norteada pelas leis. Mas o direito de família, a gente viu que ao longo dos anos, os comportamentos sociais, culturais, eles foram mudando, sendo questionados, e por isso houveram mudanças legislativas, como o casamento homoafetivo, a lei da guarda compartilhada, a sócio-afetividade mesmo, podendo ser registrada ali na certidão de nascimento. Então, esses comportamentos que são levados para o judiciário e questionados, olha, não há uma lei, mas a gente também precisa de uma resposta, não pode ter preterimento de direitos. Então, essa extensão máxima do direito, por analogia, similares, puxando os princípios constitucionais, claro, que nada que vá contra a Constituição é a forma que a gente consegue garantir. Ok, doutora Marcela Fusti, muito obrigado pela disponibilidade e poder vir aqui conversar com a gente, trazer esses esclarecimentos para os nossos ouvintes. Eu que agradeço e parabéns pelo programa. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.